Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser uma resenha, né? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre Amigo Imaginário, do autor Steven Chbosky. Eu acho que é assim que fala. Esse livro, muita gente já leu, né? Muita gente já falou sobre ele. Depois que eu li o livro, eu andei olhando por cima algumas avaliações ali no Scooby. A maioria das avaliações desse livro são muito boas. Uma ou outra ali tem críticas negativas e eu concordo plenamente com essas críticas e eu vou contar pra vocês o porquê. Bom, esse vídeo vai ser sem spoilers, então vamos lá. Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Então, gente, eu vou falar pra vocês aqui do que se trata essa história, o que eu gostei, o que eu não gostei e pra quem eu indico esse livro. Bom, vai ser um pouquinho complicado, porque a chance de vocês gostarem é grande e a chance de vocês não gostarem também é grande. É um livro que você fica meio dividido para indicar, porque é um gosto muito particular, sabe? Mas eu vou dar minha sincera opinião, que eu fiquei bem dividida, mas no final eu acabei dando 3 estrelas e meia. Geralmente quando eu gosto muito de um livro, ou eu dou 4 estrelas, ou quando eu considero ele perfeito, que daí são 5 estrelas. 3 estrelas e meia tá meio assim pra mim. Significa que em algum momento ele deu uma desandada, tá? Então vamos lá, gente. Aqui, essa capa é um livro muito grande, ele tem 770 páginas, tá? Ele é bem confortável de ler, mas ele não é tão bom quanto os livros de Stephen King da Suma de Letra. Aqui ele deu uma quebrada, tá vendo? Ó. E na hora de manusear, porque ele é muito grande mesmo. Então vocês tomem um pouco de cuidado, porque vocês podem quebrar. Eu marquei, mas vocês podem quebrar a lombada de vocês, tá? Pra quem quiser ler, né, no físico. Então, só que você não é um livro que você sente muito. Dá um probleminha ali, depois de um certo ponto em diante, mas aí eu explico direitinho pra vocês. O que se trata esse livro? Aqui a gente vai conhecer o Christopher. Ele tem 8 anos. Ele mora sozinho com a mãe. Na verdade, eles estão fugindo de um lugar. A mãe está fugindo de um relacionamento abusivo. É o namorado, né? Não é o pai do Christopher. O pai do Christopher já morreu. A gente vem a descobrir que ele era uma pessoa muito boa, mas ele sofria de depressão, enfim, né? Acho que vocês já imaginam mais ou menos ali o que deve ter acontecido com ele. E eles sentem muito por isso, né? Mas eles seguem a vida ali adiante. Então ela conhece um homem ali e que ele chegou a bater nela, né? Um relacionamento abusivo. Mas não houve uma segunda vez. Na primeira vez que ela foi agredida, ela já pegou o filho, que é a pessoa mais importante da vida dela, e deu no pé. Então eles estão ali de lugar em lugar. Eles já mudaram de estado várias vezes num curto período de tempo. Estão passando dificuldades financeiras ali, né? Ele quase não tem roupa para vestir, ela também. Mas o mais importante ali, que é o que vai permear a história toda, é o amor de mãe pelo filho e do filho pela mãe. Vou falar melhor sobre isso lá na frente. Então eles estão fugindo ali. E num determinado dia, o Christopher vai sair à noite e ele vai desaparecer. Uma região num bosque que tem ali, onde eles moram.
É uma região com muita mata, tem muitos cervos, né? Esse tipo de coisa. Ele é bem sinistro. E ele vai desaparecer por 6 dias. Antes dele desaparecer, o Christopher ele é um amorzinho, gente. Ele é muito fofo, sabe? E vocês vão adorar ele. Antes dele desaparecer, ele é do tipo de criança que tem dificuldade na escola, que ele não é muito bom na leitura, ele tem dislexia, tá? Aqui não diz, mas ele lê com as letrinhas trocadas, né? Que aqui aparece pra gente. Então, dislexia. E ele também é muito ruim em matemática. Então, ele tem muita dificuldade, ele acha que ele é burro, os amiguinhos zoam com ele, e a mãe sempre motivando ele ali, né? Tentando estimular, dar um livrinho pra ele, apoiando ele ali, nunca deixando ele pra baixo. Ela é uma ótima mãe mesmo. Até que depois desse desaparecimento, né, a Mary Catherine, que é uma personagem aqui, é uma mocinha que vai aparecer depois, ela acaba encontrando o Christopher saindo do bosque. E ela quase atropela ele, mas aí ela consegue achar e ela leva ele pra polícia. Só que o Christopher, ele volta diferente. Ele simplesmente começa a desenvolver na leitura da escola e começa a fazer dos cálculos matemáticos, aí bem em todas as provas. Ele começa a ter uma percepção da vida e das coisas com muito mais maturidade, com muito mais sensibilidade, né? E a mãe dele sente que tem alguma coisa diferente, alguma coisa mudou no filho dela, mas ela não sabe por quê. Ela ainda não se ligou muito nisso. Ele, na verdade, começa a ouvir uma pessoa que ele chama de moço bonzinho, que é um amigo imaginário. Teria sido esse moço bonzinho que ajudou ele a sair da mata do bosque e encontrar uma clareira, encontrar ali a avenida, né? E o Christopher, ele sempre tem na cabecinha dele que, como são só os dois, e que ele viu que a mãe era maltratada pelo ex-namorado dela, ele sempre teve na consciência dele que ele é o homem da casa e que ele vai cuidar da mãe dele e que é o sonho dele dar uma casa para ela, para que ela pare de sofrer, né? Então, ele volta para a escola e ele melhora 100% nas atividades. Ele começa a ler, ele começa a pegar livros cada vez mais difíceis na biblioteca. Olha, mãe, como eu melhorei. Ela fica super feliz, super orgulhosa. Até aí tudo bem, né? Não tem nada de estranho acontecendo. E ele gabarita uma prova de matemática. E ele começa, nesse meio tempo, a ouvir uma voz que é desse moço bonzinho contando coisas estranhas ali pra ele. Né? Tem a professora ali na sala, esse moço bonzinho fala assim: a professora Lasco, ela tem um problema com bebida. Dentro da garrafinha dela tem álcool e ela masca chiclete para disfarçar o cheiro. Fulano de tal tem medo de dormir sozinho. Ele fala diversas coisas ali que ninguém fala pro Christopher. Quem é esse amigo imaginário que anda falando coisas pra ele, sussurrando coisas pra ele? E ele tem ali alguns amigos na escola, que são os moleques ali, né? No total são 4 ali que se juntam. E aí é bem divertido essas passagens. São crianças de 8 anos ali falando, então elas são bem engraçadinhas, sabe? Assim, é bem engraçado. O pessoal fala muito sobre a semelhança com It a Coisa. Gente, não tem nada a ver. A única semelhança de It a Coisa aqui com esse livro é que são 4 meninos que se juntam ali para combater algo maligno. E a amizade deles é muito bonitinha. Um defende o outro, eles fazem de tudo para defender ele mesmo, eles vão para cima. Mas o foco desse livro não é a amizade deles, assim como é It. Né? Tem essa semelhança, mas para por aí. O foco desse livro é completamente diferente e o foco de relações é entre mãe e filho. O amor de mãe e filho, tá bom? Mas tem essa parte das criancinhas sim. E aí, aliás, It a Coisa não é um livro que eu gosto, não é. Tá longe de ser, mas esse livro que eu gostei bastante.
Pra vocês verem como que é muito diferente, tá? Então, ele começa a ouvir essas vozes aí que fala coisas pra ele tem esses amigos na sala, e aí tem ali uma menina, tem um menino, que são crianças problemáticas, aquelas crianças que são uns projetinhos de sociopatas e que você vai conhecer o pai e a mãe é pior que eles, né, que todo lugar tem, e que atormenta, que faz bullying com meninos, o dia deles são insuportáveis, são mini psicopatas mesmo, tá? Em processo ali de desenvolvimento. E essa voz sussurra coisas pra ele o tempo todo. Aí, gente, coisas estranhas vão começar a acontecer. A história ela vai se desenvolver a partir daí. A gente também tem o delegado ali, que é um cara bem legal, sabe? Ele vai conhecer, né, o Christopher e a mãe, não falei o nome da mãe, é a Kate. E ele vai gostar da Kate, vai se aproximar dela, ele é um homem muito bom. Tem alguns mistérios do passado, da vida do pai do Chris, que a gente não tá entendendo muito bem o que aconteceu. Dá-se a entender que ele sofria, né, de depressão ou algo assim. Mas depois ele vai aparecer um pouco mais lá na frente e tal. A coisa vai começar a realmente ficar muito estranha, gente, depois que o Chris retorna da mata. Que ele modificou, né? Não só ele tá diferente, mas ele começa a ouvir a voz desse moço bonzinho dizendo pra ele que ele precisa construir uma casa na árvore. E ele é uma criança de 8 anos, né, gente? Mas ele, ao mesmo tempo, ele também, depois que ele volta, modificado, ele não parece uma criança de 8 anos falando. Eu sou mãe de um menino de 8 anos. E eu também sou professora, então eu sei exatamente como um menino de 8 anos age. Então ele tá muito mais desenvolvido ali mesmo. Ele tem uma percepção muito maior de vida. E ele recruta esses amiguinhos dele para fazer essa casa na árvore. Mas a voz fala para ele o tempo todo que ele não pode contar para a mãe dele, porque senão ela não vai acreditar. E essa casa da árvore precisa ser construída, senão algo muito ruim, muito assustador, muito horrível vai acontecer na noite de Natal. E ele não pode falar pra ninguém, nem pra mãe. Mas a mãe começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. A partir daí que a história vai começar. Porque daí vai entrar realmente numa espiral de acontecimentos muito bizarros. Porque aqui a gente vai ter um choque de mundo imaginário com mundo real. O que está acontecendo com o Christopher? Quem é esse amigo imaginário? O porquê dessa casa da árvore, que a gente também fica naquele mistério, porque a gente não sabe. Isso é revelado aos poucos lá na frente. Então, quem é esse amigo bonzinho? E aparece uma criatura aqui também, que vai aparecer até o final do livro constantemente, chamado de a mulher sibilante, que aqui aparece como uma criatura maligna, muito feia, muito assustadora, muito agressiva, muito perigosa, que tá ali ameaçando as pessoas. E a gente percebe também desse mundo imaginário, como ele vai entrando em colapso com o mundo real, tem criatura ali que consegue manipular a mente das pessoas. Então, assim, consegue entrar na mente das pessoas, manipular o mundo real delas. E assim, por exemplo, joga café nela, empurra ela, consegue fazer esse tipo de coisa. E é um livro, gente, que ele vai entrar... É um livro muito fora da caixa. Muito. Ele é muito diferente. Ele é muito bizarro. Quando vai chegando até a metade do livro, seria pra mim um livro 5 estrelas. Ele tá vindo muito bem, perfeito. E eu acho super ousado o que o autor quis fazer aqui nesse livro. O problema pra mim foi isso aqui, ó. Do meio, uma grande parte, isso aqui do livro, sabe? Ele precisava encerrar o livro. Ao invés de encerrar, ele resolveu prolongar a situação caótica que estava acontecendo ali na cidade e na vida dos personagens. Você só vai entender realmente ali o final da história, e depois ainda tem um plot twist ali, você vai ficar meio assim, que você não imaginava.
Mas ele poderia ter reduzido isso e ficaria um livro perfeito. A ideia dele é muito boa. Mas ele escolheu prolongar. Então, assim, são muitas páginas aonde, quando você estava lá pela página 300, você pergunta, mas o que mais vai acontecer? Porque o livro já está completamente caótico. O que mais vai acontecer? Daí, quando você acha que ia chegar numa resolução, ele voltava de novo. Depois você acha que agora ia se resolver, ele voltava de novo. Sendo que não era o momento, ao meu ver. Ele tinha que seguir e finalizar a história. E isso não faz com que o leitor fique preso. Faz com que a gente fique cansado. Porque acontece tanta coisa aqui, mas tanta coisa, que você fala assim, mas o que mais tem que acontecer aqui? Então não fica um livro emocionante, repleto de reviravoltas, fica cansativo ali. Então é aí onde ele vai perdendo um pouco. Mas o que eu digo pra vocês, leitores de Stephen King, ele realmente me lembrou muito King aqui. Como ele desenvolve os personagens, ele não tem pressa em fazer isso. E a criatividade dele aqui, eu tenho certeza absoluta que ele se inspirou em Stephen King. Absoluta. Eu lembrei de algumas coisas, eu acredito que ele tenha se inspirado em alguns filmes, em algumas histórias. Eu não vejo problema nenhum nisso, até porque no resumo da ópera toda eu acho que ele foi muito criativo. E eu acho que não tem problema nenhum em você se inspirar. Tenho certeza absoluta que isso aqui poderia ter sido um livro de Stephen King, né? E no final que você não espera, sabe? E que pode agradar ou não algumas pessoas. Eu indico para leitores assíduos do Stephen King que vão passar por essa parte que eu falei para vocês. Vocês vão passar a fichinha. Né, para quem lê os livros mais diferentes e mais viajados do King, vão passar por isso aqui de boa. Mas não indico para quem não está acostumado, para quem acha que é fora da casinha demais, fora da caixa demais, tá exigindo demais, viajou demais. Eu sempre gostei de livros diferentes. Se ele tivesse reduzido esse livro aqui, tirado umas 200 e 300 páginas, seria 5 estrelas. O começo dele é formidável, depois ele dá essa desandada. Mas o que ele quis fazer, a ideia final pra mim, eu gostei. Mas é um livro difícil de indicar, tá? Você tem que ler com a mente aberta, sem... Como posso dizer pra vocês? Tempo pra ler. Você começa a ler. Você vai ver que até a metade do seu uau, é incrível, você não sente. Depois você tem esse... Ele dá uma segurada aqui, sabe? E isso aqui quase leva o livro ladeira abaixo. Então, de umas 5 estrelas, eu dei 3,5 por causa disso. Então, é um livro muito interessante, muito diferenciado. Assustador, eu já falei pra vocês, eu não sou muito parâmetro para falar sobre medo, sobre o que assusta não, porque realmente nada me causa medo. Eu não tenho medo, então... É muito relativo. Aqui tem, assim, cenas sinistras, se você considerar o gênero. O que dá medo em mim, o que deixa de dar é outra coisa, mas considerando o gênero, sim, é um terror e tem cenas sinistras, tá bom? Gente, eu não posso falar mais nada, porque tem um filme, inclusive, que ele não é um filme antigo, não. Então, se eu falar, vocês vão sacar e vai estragar a experiência de vocês. Então, basicamente, uma coisa muito importante que eu não falei. Quando eles estão construindo essa casa, essa voz imaginária acaba revelando ali pro Christopher que uma ossada de um menininho da mesma idade dele, de 50 anos atrás, o David, né? Ele desapareceu, ele sumiu, e ninguém sabe o que aconteceu. Nos mesmos redores ali da casa da árvore. E atualmente, o irmão mais velho desse David é vivo e vive no asilo. E ele está presente também do início ao fim da história. Né? Ele é um veterano de guerra, ele já é um senhor, ele já está praticamente cego por causa da catarata. E ele sempre sofreu muito pelo desaparecimento do irmão dele, porque ele estava sozinho com o irmão na casa e com a namorada.
E o irmão reclamava de umas coisas estranhas, umas coisas muito semelhantes que aconteciam com Christopher. Só que ele nunca deu bola, sabe? Daí, num dia, esse irmão desapareceu. E a polícia nunca conseguiu resolver o caso. A única coisa que eles acharam foi um carrinho de bebê com uma mensagem e de voz, só, sem impressões digitais, sem nada. Então, esse irmão, depois de 50 anos, sozinho ali no asilo, praticamente cego, né, nunca se perdoou por isso. Né? É um livro, gente, sobre relação de mãe, amor de mãe e filho. É um dos livros, é o livro mais bonito que eu li sobre isso, que eu acho que vocês também vão ler. O autor aqui, ou ele teve já uma mãe assim, ou ele quis uma mãe assim, sabe? Porque foi bem bonito mesmo. É mãe defendendo filho e filho defendendo a mãe, custe o que custar. Tá? Então, é bem complicado eu falar mais do que isso, gente. Daí é spoiler, tá? Mas é um livro bem diferente, ele é bem fora da caixa mesmo. Eu não saberia dizer o perfil, se é o perfil de vocês, tá bom? Espero que eu tenha sido clara. Mas a minha opinião é que assim, gostei bastante do livro, mas aqui quase que foi ladeira abaixo por causa de um excesso de páginas, sabe? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!